Olá, bem-vindos ao ensino médio, ao curso técnico em administração de empresa. A nossa disciplina é apresentação de projetos, o TCC, e na aula de hoje a gente vai ver como fazer uma citação de citação. Também começaremos a ver como fazer lá as referências bibliográficas. Nós vimos já dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. É só vocês assistirem as duas últimas aulas que você vai ver como fazer essas citações. Na citação direta, que pode ser longa ou curta, você vai pegar exatamente o que está escrito e colocar lá no seu texto. Na citação indireta, você vai pegar a ideia e vai escrever do jeito que você entendeu. O que você entendeu daquela ideia. Agora nós vamos ver como fazer uma citação de citação. A citação da citação ela pode ser direta ou indireta de um documento da qual você teve um acesso ao original. Então você está lá, lendo um livro, um artigo e você quer fazer essa citação. Então você tem esse documento, tá? Para finalizar, que é uma citação da citação, você vai usar o APUD, que está ali em vermelho. Então, devendo usar o APUD para realizar esta citação. Aí vamos ao exemplo aqui, tem dois exemplos que a gente vai ver aqui. Deixa eu só subir um pouquinho a página. Vamos lá, exemplo de citação de citação. No modelo de Gauss, Gauss é o sobrenome do autor. Esse Gauss, o livro que ele escreveu é de 1972. Só que eu botei ali, Apud Nadri, que é o sobrenome de um outro autor de 1993, o livro que eu vi desse rapaz, que eu vi desse Nadri, tá? Que é o sobrenome dele. O que significa isso? O Nadri, em 1993, citou Gauss, de 1972. Só que esse primeiro modelo que a gente está vendo é uma citação indireta. Então eu vou botar o que eu entendi que o Nadri falou que o Gauss escreveu em 1972. Tá ok? Então, no início lá do texto eu faço desse jeito. Gauss, depois entre aspas, 1972, Apud, que é o citado por Nadri em 1993. Só que ali, como não tem página, eu sei que é uma citação indireta. Eu vou pegar a ideia que foi citado lá por Nadri sobre o que Gauss escreveu. Agora, no segundo modelo ali, o ato de é a mesma coisa, só que eu vou fazer a citação no final da frase. Quando eu terminar de escrever, que eu faço a citação. No início é aquele primeiro modelo ali, no final vai ser tudo entre aspas, o sobrenome dos dois autores em tudo escrito em letra maiúscula. Então fica assim, no ato de eu escrevi tudo, só que eu estou fazendo agora a citação no final da frase. Só que essa segunda citação é uma citação direta, eu estou pegando exatamente o que o Nadri escreveu sobre aquilo que ele viu lá no texto de Gauss, tá ok? Então, Gauss, 1972, P, que é a página 170. Ali eu esqueci de colocar, aí tem o Apud, tá? Nadri, 1993, página 230. Então, o Nadri na página 230 de um livro que ele escreveu em 1993, ele citou o Gauss, que escreveu em 1972, e o que ele leu de Gauss está na página 170. Nesse segundo modelo, eu esqueci de colocar o Apud, tá? Quando a gente bota esse Apud, significa que é uma citação de citação. Significa que você leu uma citação feita por uma outra pessoa. Então você vai colocar no livro que você leu quem foi o autor e quem foi que ele citou e qual foi o livro que ele citou no momento que ele escreveu a sua citação. Lá no final do seu trabalho você vai fazer as suas referências. Tudo que você pesquisou você vai colocar lá na referência. No texto você vai só citar o sobrenome, e se for a citação direta, a página. Se for citação indireta, apenas o ano do artigo, do livro que você leu. Mas lá na referência a gente vai revelar qual foi o livro, qual foi o site, como é que eu faço para pesquisar também, para saber se realmente está escrito aquilo onde você pesquisou. Referências.
Conjunto, referência é um item obrigatório, tá? Depois vocês verão nas nossas primeiras aulas. Referência ao conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação individual. Está escrito entre aspas, então uma citação direta, curta. Eu fiz a citação no final da frase, então tá tudo entre aspas em maiúsculo. Onde que eu vi? Na ABNT/NBR, esse NBR é 6023, do ano de 2002, da página 2. Então eu fiz uma citação direta curta, tá? Até 3 linhas e citei no final da frase. Então, só para vocês verem como é que é feito, tá? Se for uma citação de livro ou monografia com um autor, então retirada de livro ou de monografias, que pode ser também visto na internet, com um autor, aí eu citei lá, ó, Chateau, o ano e uma página lá, e lá no final, na referência, eu quero saber qual é o livro do Chateau que eu citei. Então, ó, o sobrenome do autor, Chateau, e pode colocar ou o nome dele, que nesse caso aqui é o J, como ele é conhecido, tá? J. Chateau. O nome do livro, que é Os Grandes Pedagogistas. O nome do livro vem sempre em negrito. Ponto. Aonde que foi escrito o livro? Onde que foi editado o livro? Foi em São Paulo, tá? E a editora foi a Nacional. Esse livro é de 1978. Então, ó, o sobrenome do autor em maiúsculo e depois o nome do autor. Então, nesse primeiro caso, ele é conhecido como J. Chateau. Mas na citação fica o sobrenome primeiro, Chateau.J. Os Grandes Pedagogistas, que é o nome do livro, fica em negrito. Aonde foi editado? Na cidade de São Paulo. E qual é a editora? Nacional. Em qual ano? 1978. Se a citação for até 3 autores, tem de mais de 3 autores, que a gente vai ver na próxima aula. Então, como é que a gente vai fazendo? Vai colocando o sobrenome e o nome dos 3 autores. Pode ser 2 ou 3 autores, tá? O primeiro é com um autor. O de baixo é de até 3 autores. Se for 2 autores, vai botar o sobrenome e o nome de cada um dos autores. Nesse caso aqui, tem um exemplo aqui com 3 autores. Colocou, começando com o sobrenome, sempre em maiúscula, depois o nome, aí vem lá, aprender e ensinar na educação infantil. Isso aí é o título do livro, tá em negrito. Esse livro foi editado na cidade de Porto Alegre, tá? A editora é ArtMed e o ano que foi escrito foi em 1999. Então já vimos aqui o que é uma referência e fazer uma referência com um autor ou até 3 autores. Colocar sempre o sobrenome do autor em letra maiúscula, coloca uma vírgula e coloca o nome do autor. Depois vem o nome do livro em negrito, aonde foi editado e qual editora, tá? Onde foi editado, no caso, a cidade que foi editada. O nome da editora e o ano que foi editado o livro. Vocês vão ter sempre essa informação no momento que vocês vão estar pegando a pesquisa. Onde que eu pesquisei? Então existe essa informação, tá? Depois a gente vai ver também como fazer a citação de sites, de outras oportunidades. Nesse momento aqui a gente está vendo a citação de livros e monografias com um autor e depois com até 3 autores, tá ok? Então, forte abraço, já já tem mais conteúdo.